Bom dia, nós vamos apresentar sobre o lábio leporino. Eu sou o Thiago Emanuel. Eu me chamo Pedro Henrique. Vamos lá. Trata-se de uma divisão do lábio superior entre a boca e o nariz, que ocorre porque as duas partes do rosto do bebê não se uniram adequadamente durante a gestação. Esse fechamento ele ocorre na 6ª e a 12ª gestação. Os tipos de lábio leporino variam desde a pequena fenda do lábio superior à total separação dos dois lados do lábio, atingindo até o nariz. Ela pode ser dividida em 4: unilateral, onde só ocorre de um dos lados; bilateral, quando ocorre dos dois lados; incompleta, quando não chega até o palato; e completa, quando chega até o final do palato. As causas desse defeito congênito ainda não são plenamente conhecidas. Há casos em que bebês nascidos com uma fissura labiopalatina têm descendentes com o mesmo problema, mas há também circunstâncias em que não existe nenhum histórico familiar. A causa do lábio leporino ele não foi plenamente conhecido. Pode ser através de fumo, ingestão de álcool ou drogas ilícitas, ou simplesmente por uma falha genética. Só que não se sabe corretamente qual é a causa até hoje. Um estudo chegou a indicar que mulheres que fumavam 20 ou mais cigarros por dia durante a gestação tinham mais que o dobro de chance de dar à luz a bebês com lábio leporino ou fenda palatina. Esse defeito pode ser causado pelo uso de cigarros ou simplesmente por uma falha genética. Nós não temos ainda certeza que é esse tipo de ocorrência. Atualmente, muitos médicos brasileiros recomendam que a cirurgia para o reparo do lábio leporino seja feita logo nos primeiros dias de vida do bebê, desde que ele esteja saudável. O bebê deve estar estável para a realização da cirurgia. Ele deve ser feito de 6 a 12 semanas de vida ou menos, para que ocorra um fechamento completo e uma cirurgia bem feita. Só que existem casos de pessoas de mais de 60, 70 anos de idade que fazem a cirurgia perfeitamente e ficam sem sequelas. Os bebês precisam criar um vácuo entre a boca e o mamilo da mãe para que consigam mamar bem. Crianças nascidas com lábio leporino podem ter mais dificuldade para fazer a pega correta no seio da mãe e criar esse vácuo, o que torna a amamentação um tanto mais complicada. Vários bebês abandonam a amamentação por conta dessa dificuldade, porém as mães devem realizar alguma forma para que o bebê consiga criar esse vácuo e fazer a sucção. Elas utilizam sondas ou então até o dedo materno para criar esse vácuo. A enfermagem deve fazer o trabalho de orientação para dar mais conforto à mãe e proporcionar essa pega adequada. Mesmo para as mamadeiras, o bebê precisa conseguir fechar hermeticamente o espaço entre os lábios e o bico. Só assim o leite sai no fluxo correto. Algumas crianças conseguem mamar com a mamadeira de bico normal. Quando a criança abandona, porque é mais frequente, o peito, a mãe deve fazer a sua ordenha para dar o leite materno à criança, utilizando a mamadeira. Algumas crianças conseguem utilizar a mamadeira normal, porém existem crianças que a fenda palatina ou lábio leporino são grandes ou então dificultam a utilização de bicos normais, de mamadeiras. Para isso, existem bicos apropriados que foram criados para crianças com lábio leporino. Em certos casos, porém, há necessidade de procurar mamadeiras especiais, com bicos maiores, disponíveis em vários locais do país. Esses bicos fecham a fenda e facilitando a sucção. Nós vamos falar agora um pouco dos aspectos psicológicos.
vamos começar falando da adaptação social e emocional da criança, será influenciada pela alteração da imagem após a cirurgia e pelos problemas na fala. Então, como já foi dito, alguns médicos recomendam que, assim, nos seus primeiros dias de vida, seja feita, no caso, essa correção do lábio leporino. Por quê? Assim, com o passar do tempo, a arcada dentária da criança vai sendo formada de maneira mais adequada e vai ficando mais rígida, o que pode prejudicar o procedimento cirúrgico. Então, por isso eles recomendam que seja feita essa correção de forma mais rápida, porque até aí, em questão das falas, serão bastante influenciadas. Então, de início, eles já fazem isso, até mesmo que a criança venha se alimentar de maneira adequada, de forma mais rápida. No caso, a adaptação da família, isso vem desde o pré-natal. Até porque, durante o pré-natal, você já pode estar identificando se essas crianças aí pode ter o lábio leporino. O que, muitas vezes, coloca pontos de interrogação na cabeça da família pelo fato de colocar uma criança numa sala de centro cirúrgico para realizar esse procedimento. Mas só que isso é bem trabalhado, tem que ser trabalhado pela equipe de enfermagem para estar passando calma para a família e tem que estar passando as orientações de como, no caso dos privilégios, das vantagens que vai ser futuramente, além dos preconceitos que a criança pode ter no futuro. Então, é recomendado pela equipe médica, pela equipe da enfermagem, as orientações adequadas para a mãe, passando tranquilidade para ela e passando as vantagens, que é o mais importante. O lábio leporino provoca graves reações emocionais nos pais em decorrência das alterações da imagem corporal do recém-nascido. Isso é muito voltado para a questão do preconceito que as crianças vão tendo com o decorrer dos dias. No caso, a fala fica alterada, fica mais fina, então o que pode ocasionar o preconceito, além da imagem ali, que é grande referencial no dia a dia de muitas pessoas. Então, tem que ser observado esses pontos. Então, é por isso que é explicado de forma correta como é que vai ser o procedimento e as vantagens futuras. Os cuidados de enfermagem. Permitir que os pais experienciem seus sentimentos, que ali os pais vão estar mostrando medo pelo procedimento cirúrgico, mas também tem que ser mostrado para eles do lado positivo, porque futuramente vai ter o preconceito. Então tem que ser mostrado esses lados. E mostrar para os pais que, com o avanço da medicina, os procedimentos cirúrgicos, até com a correção ali, no caso do lábio leporino, é feito de forma tranquila e tem dado tantas intercorrências na sala de centro cirúrgico. Então tem que ser passado esse tipo de orientação, esse tipo de tranquilidade para a família. Orientar quanto aos problemas imediatos e a longo prazo. No caso, muitas crianças elas têm dificuldade para se alimentar, mas não são todas. Algumas elas conseguem realizar a sucção, a pega adequada, não totalmente adequada, mas a sucção suficiente no ato de amamentação. Não são todas, mas muitas conseguem realizar esse procedimento de forma a se alimentar e ter seu desenvolvimento normal. Então tem que ser avaliado o caso de cada recém-nascido para estar realizando esse procedimento. Alguns são necessários que realize isso de forma mais imediata. Explicar sobre as malformações, no caso, organizar reuniões com os pais que vivenciam os mesmos problemas. No caso, são pessoas que possam falar do seu dia a dia, o que já ocorreu com seu filho, e questão de preconceitos e até os procedimentos antes da cirurgia. Com isso, a família vai ter mais tranquilidade, tendo exemplos de outras famílias. O tratamento. No caso, os resultados estéticos da cirurgia de correção da fenda lábio-palatina estão cada vez melhores. Caso a fenda ainda fique muito marcada, há a possibilidade de fazer novas operações ainda durante a infância para melhorar o aspecto estético. No caso, os procedimentos cirúrgicos hoje em dia que são realizados ocasionam cicatrizes, marcas, mas com o avanço da medicina, esses traços estão sendo removidos de forma a mostrar uma pessoa totalmente normal, como se nunca tivesse tido essa ocorrência. No caso aí, por exemplo, essa moça, ela ali, quando mais nova, tinha lábio leporino e aqui totalmente imperceptível. Então é algo que a gente pouco repara. Então isso foi com o avanço da medicina. Tem que ser passado principalmente para a mãe o aspecto
psicológico que mostrando o lado positivo